Boa tarde, o DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje trazemos Vitor Moreschi Queiroz Mariano, da STS MEMP, que compartilhará seus conhecimentos a respeito de modelo integrado de rodovia, geometria, drenagem e sinalização. Passo, portanto, a palavra ao profissional. Desejo a todos uma boa palestra. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença de vocês aqui, prestigiando esse momento de troca de conhecimentos. O meu nome é Vitor Moreschi. Fui convidado da parte do DENIT e do consórcio STS MEMP para fazer uma pequena partilha, né, sobre BIM. Então, queria agradecer de forma especial, né, ao consórcio STS MEMP, especialmente a STE, por ter me proporcionado estar nesse momento de compartilhar sobre o BIM, né? O BIM que é uma realidade, o BIM que é algo necessário para que a engenharia brasileira avance como deva avançar, né? A passos largos, como já está acontecendo no mundo afora, né? Meu nome é Vitor Moreschi, como vocês podem ver no slide, um sobrenome meio diferente. Eu sou bacharel em engenharia civil, com especialização em infraestrutura de transportes e também com a especialização de BIM na área de infraestrutura de transportes. Então, ou seja, tenho dupla especialização, de uma forma generalista em todos os modais e depois aplicado para a parte de BIM. Já atuei em várias áreas de projetos de infralinear. Atuei em geometria de vias, terraplanagem, sinalização, segurança viária, drenagem, obras complementares. Dentro dessas áreas, atuei em interferências ferroviárias, também como cargo-chefe, né, da minha área, mais no modal rodoviário. Sou especialista em programas de modelagem infralinear e suas trocas de fluxo de informação. Eu gosto de falar que eu sou um entusiasta BIM, né? Eu tento sempre fomentar, né, nesse sentido que o BIM sempre a gente precisa estar nos atualizando, sempre buscando o conhecimento em BIM. Também sou entusiasta na área de geotecnia, gosto muito da área de geotecnia, tenho alguns artigos publicados em congressos internacionais e nacionais, na área de pavimentação, estabilidade de taludes e geossintéticos. Tenho conhecimento na coleção da Autodesk, então basicamente as ferramentas da Autodesk, ou seja, InfraWorks, Civil 3D, Navisworks e também os seus plugins, né, as suas extensões. Algumas debilidades que a gente encontra em algumas disciplinas a gente acaba resolvendo por essas extensões e plugins, tá bom? Esse é um currículo, um breve resumo do meu currículo, da minha experiência profissional. Se vocês quiserem entrar em contato comigo via LinkedIn, é só apontar para o QR Code que está no slide. Eu vou ficar feliz em trocar conhecimentos com vocês. E qualquer dúvida sobre essa apresentação também pode ser esclarecido via mensagens do LinkedIn. Sempre vou estar disponível para discussões sobre BIM, engenharia e geotecnia. Mas vamos começar, né? Qual é o tema desse bate-papo, dessa partilha, né? Basicamente, o tema é modelo integrado, geometria, drenagem e sinalização. Esse tema, como vocês podem ver, aborda a modelagem BIM, de certa forma, mas também aborda a parte de engenharia em si, né? A metodologia tradicional. Não tem como a gente desvencilhar a metodologia tradicional do BIM. Basicamente, a metodologia BIM é um avanço da engenharia, de certa forma. Então, não tem como a gente desvencilhar. A nossa agenda é composta pela definição de disciplina, certo? Então, eu vou abordar a definição do que é uma disciplina de projeto, alguns questionamentos acerca de modelos e projetos e informação, definição de modelos, então eu vou adentrar também naquilo que é teórico sobre o que é o modelo integrado e o modelo federado e como ocorre o fluxo de informação em modelagem, de uma forma específica, o Data Shortcut. Então, continuando a nossa apresentação, vamos dar início à parte teórica, que não tem como eu falar sobre BIM sem antes falar sobre a teoria por trás do BIM, né? Aquilo
que o BIM hoje tenta avançar como engenharia. Primeiramente, como foi falado na agenda, eu queria definir para vocês o que é uma disciplina de projeto. De acordo com o DENIT, uma disciplina de projeto ela é composta por um conjunto de atividades específicas dentro do desenvolvimento de um projeto de infraestrutura. Ou seja, é um projeto, né? É um conjunto de especificações técnicas particular. Ou seja, essas disciplinas de projeto têm como objetivo, né, como diz no slide, garantir que cada área do projeto seja tratada de maneira detalhada e especializada, para que a obra final atenda aos requisitos técnicos. Ou seja, uma disciplina de projeto, ela tem como objetivo como se fosse um container de informação. Vamos falar dessa forma, certo? É um grupo de informações que estão interligadas, que têm um fim útil de resolver uma problemática dentro do projeto de infra linear, certo? Então, a disciplina de projeto é um conjunto de informações que busca resolver um problema da infraestrutura linear, ok? E dentro dessa disciplina de projeto, não tem como a gente desvencilhar a fase preliminar, né? Disciplina de projeto não existe sem uma fase preliminar, não existe sem os estudos preliminares, né? Esse termo é muito comum para quem mexe na parte de infraestrutura. Por quê? Os estudos preliminares, que seria a fase preliminar, ela se caracteriza pelo levantamento de dados, a realização de estudos específicos com finalidade de estabelecimento do projeto básico. Ou seja, a fase preliminar ela faz com que o projeto básico aconteça, ela mune de informações a disciplina de projeto, para que ela ocorra como deva, né? De uma forma resumida, né? Existem as disciplinas que são originadas de estudos diversos que, por fim, criam as fundações para o projeto de cada disciplina. Então, podemos fazer essa metáfora, de certa forma, né? Que um estudo preliminar é a fundação de uma disciplina de projeto. Tendo isso como base e definitório, uma definição de fato, uma verdade absoluta, a gente pode continuar com as definições dessas disciplinas de forma muito concreta. O projeto geométrico, no caso, é um projeto focado no traçado da via. Ele tem dimensionamento de pistas, interseções, curvas e rampas. Isso para a parte rodoviária. Para a parte hidroviária, existe o projeto hidroviário, né? São as hidrovias. Da mesma forma, existe o calado, existe o traçado. O ferroviário, existe o traçado e a plataforma, né? As diferenças entre os modais é respectivo ao meio que ele está inserido, né? E a tipologia de carga. Então, essas são as duas nuances que existem nesse projeto geométrico diante dos modais. O projeto de drenagem, que é a disciplina de projeto, né? Relembrando o conceito anterior, ele é relacionado ao sistema de drenagem de águas pluviais. Ou seja, ele faz o controle da erosão ao longo da estrada ou infraestrutura, certo? Ela evita alagamentos e danos ao meio ambiente. Então, no aspecto rodoviário e ferroviário, é fundamental ter essa disciplina. Ela faz com que seja preservado a infraestrutura, a superestrutura do pavimento, certo? Na parte hidroviária, não tem tantas especificidades. Não é um projeto de drenagem, já é outros projetos. Então, é um projeto de dragagem, por exemplo, dentre outras especificidades. Projeto de pavimentação, no caso do ferroviário e rodoviário, né? Basicamente, é uma disciplina de projeto que escolhe o dimensionamento do pavimento de acordo com o tráfego esperado, o tipo de solo e as condições climáticas. Ou seja, o projeto de pavimentação é aquele que dá suporte à via. Ele dá suporte para aquilo que precisa ser trafegado. Basicamente seria isso. O projeto de sinalização, ele tem o intuito de garantir a segurança dos usuários, garantido de uma forma visual, horizontalmente e verticalmente. Então ele dá ordem à via. Não existe um projeto ferroviário ou rodoviário sem uma boa sinalização. Da mesma forma, hidroviário, só que a diferença é que
existem outros dispositivos, né? O meio é outro, né? Como vocês sabem, assim, fica claro isso, né? O projeto ambiental, componente ambiental que geralmente a gente fala, né? É o estudo dos impactos ambientais causados pela obra e definição de medidas mitigadoras, como a preservação de áreas verdes, controle de poluição e preservação da fauna e flora. Tá? Então, essas são as disciplinas de projeto. Agora, no que tange a fase preliminar, que eu falei anteriormente, a fase preliminar é essencial para dar base às fundações necessárias para fazer o projeto, no caso, o projeto geométrico, projeto de drenagem. Basicamente, estudos de tráfego geológico, hidrológico, topográfico e traçado, o componente ambiental do projeto, que basicamente tem seu nível de detalhamento menor que o projeto, certo? Então, esses estudos, eles fazem com que o estudo, a disciplina de projeto, ela possa ocorrer como deva ocorrer, né? Bem pleonasmo mesmo, né? Não existe um projeto, uma disciplina de projeto, sem estudos preliminares. Tá bom, Vitor, mas beleza, você falou sobre o que o DENIT especifica, as definições, o que é de forma... as definições tradicionais da engenharia dos projetos, mas como é que o BIM se encaixa nisso? Por isso que eu faço esse questionamento. Os projetos, né, as disciplinas de projeto, elas são modelos. Os modelos, o que é um modelo? Né? O modelo são informações. Gerir a informação é gerir modelos? Quais são as formas de unir essas informações? Então, a gente, diante das definições anteriores que eu falei, a gente entra nesses questionamentos, né? Afinal das contas, essa palestra é sobre o modelo integrado, né? Então, o que isso tem a ver, o que os projetos, os estudos preliminares têm a ver com o modelo, né? Então, eu deixo esses questionamentos, né? E a gente vai respondendo um por um, certo? Basicamente, primeira coisa, né? O modelo BIM integrado e federado. Segundo o CRT-BIM, a definição de modelo BIM integrado é a seguinte: é um modelo composto por todas as disciplinas de um projeto. É um modelo singular. Então, o modelo BIM integrado é composto por todas as disciplinas dentro de um projeto em um modelo singular. Ou seja, dessa forma, as diferentes disciplinas estão contidas em uma única base de dados. Esse é o modelo BIM integrado. O modelo BIM federado, segundo o CRT-BIM do DENIT, basicamente é composto por modelos distintos e ligados, logicamente, em suas fontes de dados. Não perdem a identidade ou integridade pelo fato de estarem ligadas. Ou seja, a diferença do integrado para o federado é que no integrado há uma base de dados única, ou seja, os projetos eles estão inseridos dentro de um modelo único. E o federado, basicamente, estão interligados por uma forma lógica, ou seja, eu pego os projetos, as disciplinas de projetos, né? Cada disciplina de projeto com o seu modelo específico e faço a interligação via software ponte, ou seja, o Navisworks da Autodesk, ele tem essa função. Então, ele é capaz de federar. Ele é capaz de fato, unir as disciplinas de projeto, os modelos, propriamente dito. Toda vez eu vou estar falando essa troca, né? Disciplina de projeto é o modelo de projeto, né? É o modelo BIM, certo? Então, sempre vou estar fazendo essa nuance, tá bom? Então, peço que vocês se atentem com relação a isso. Quando eu estiver falando de disciplina de projeto, eu estou falando também de modelo, ok? Então, voltando, né? O modelo BIM federado, basicamente, ele faz a união desses modelos, dessas disciplinas de projeto. O integrado não. Ele já possui todas as disciplinas de projeto no modelo singular. Vitor, e como é que isso ocorre de uma forma prática, né? Respondendo aquela pergunta, né? A primeira pergunta que a gente fez lá atrás é: projetos são modelos? Sim.
Projetos são modelos. Por definição, o processo de execução de um projeto, de uma disciplina de projeto, também é um processo de modelagem de um projeto. Ou seja, a disciplina de um projeto é igual a modelagem, certo? Como eu falei anteriormente, ok? Só para já deixar essa resposta do primeiro questionamento. O segundo questionamento que eu falei lá atrás é sobre modelos, né? Modelos são informações. Aqui nas duas definições deixa isso muito claro, que modelo BIM integrado é a única base de dados. E no caso, o federado, ele é interligado, ou seja, as fontes de dados. Sempre tem essa ligação de informação com o modelo BIM. Todas as definições que vocês forem procurar na internet, nas bibliografias, relaciona modelo como sendo uma fonte de dado. Ou seja, os modelos, por definição, são fontes de dados. Eles possuem dados. Não existe um modelo BIM sem informações, certo? Senão se torna apenas um tridimensional, sem capacidade executiva, posso dizer dessa forma. Não tem como eu executar um tridimensional. Não existe. É necessário informações. Por isso que toda informação, toda definição BIM sobre modelo vai estar envolvendo essa questão de dados, fonte de dados, banco de dados, base de dados. O modelo possui isso. Ok? Então, o segundo questionamento sobre modelos são informações. Sim, modelos são informações. Terceira pergunta que a gente falou lá atrás seria: gerir a informação é gerir modelos? Ou seja, vamos discutir um pouco sobre isso, né? Se o modelo é um banco de informações, é uma base de dados, é uma fonte de dados, quer dizer que gerir modelos é gerir informações, correto? Não tem como a gente desvencilhar essas duas ideias, né? É impossível. Então, gerir modelos é gerir informações, correto? Então, acaba que a gente responde essa pergunta, que gerir informações é gerir modelos, ok? E propriamente, nas definições que vocês podem ver no slide, deixa muito claro isso. Deixa muito claro isso, ok? E a última pergunta: quais são as formas de unir essas informações? Então, as informações podem ser unidas de uma forma integrada e federada. Então, eu posso utilizar, no caso do integrado, um modelo único, uma base de dados única. Ou seja, as informações estão unidas dentro de um modelo. Seja, no caso do Civil 3D, eu faço a modelagem de várias disciplinas de projeto dentro de um mesmo modelo. Aí acaba que esse modelo, ele não vira só o modelo de geometria, acaba que ele não vira só o modelo de pavimentação, né? Ele acaba que vira um modelo integrado. Ele possui todas as disciplinas de projeto. O modelo BIM federado, da mesma forma. Só que a diferença é que precisa ter uma ferramenta intermediária, seja uma plataforma, seja um software, certo? Então, acaba que no modelo BIM federado existe sim o modelo de geometria, o modelo de pavimentação, certo? O modelo de sinalização. Existe os modelos, as modelos / disciplina de projeto, separados. Aí, no caso do modelo BIM federado, ocorre a interligação por meio dessa plataforma ou software. Então, a gente respondeu os 4 questionamentos que existiam sobre essa parte de modelos, projetos. Apenas pelas definições a gente já consegue responder essas perguntas, tá bom? Continuando a nossa apresentação e explanação, né? Queria falar um pouco mais sobre
comparação entre os dois tipos, né? O modelo BIM federado e o integrado. Como eu falei anteriormente, né, o integrado tem um banco de dados único. O federado, ele une vários bancos de dados. Há uma interligação entre bancos de dados, certo? Então, no caso, eles possuem semelhanças e divergências. Fica claro isso. No que tange BIM, eles possuem muitas semelhanças mesmo. Então, eles usam tecnologia BIM. Então, ambos precisam de projeto, representações digitais de projeto, precisam de softwares BIM, programas de fato que possam possibilitar esses inputs de informação. Ambos utilizam a colaboração multidisciplinar, ou seja, eles promovem a colaboração entre diferentes equipes e disciplinas. Então, há uma interligação em tempo real de ambos modelos. Então, o modelo BIM federal integrado, eles têm esse envolvimento de troca de informações multidisciplinar. Há também uma centralização da informação. Apesar do modelo BIM federado possuir uma conectividade entre modelos, ainda há a centralização da informação. Né? Como eu falei anteriormente, há uma plataforma ou software que faz a união desses modelos, faz a união dessas informações, certo? Então, apesar de estarem separados, ocorre a união dessas informações, certo? Ambos são capazes de dar melhoria e qualidade aos modelos, né, e ao projeto como um todo. Possuem a capacidade de coordenar e detectar conflitos, ou seja, é uma característica importante do BIM, da metodologia BIM, ser capaz de clashes, né, ser capaz de detectar clashes, né? Então, de todos os tipos, né? Hard clash, soft clash, né? E dentre os outros que existem. Então, eles ambos têm essa semelhança. Ambos também possuem a semelhança de ter planejamento e análise. Da mesma forma que ocorre um cronograma, um planejamento comum na metodologia tradicional, da mesma forma ocorre na metodologia BIM. A diferença é, eu não sou especialista em orçamento. Peço até desculpas aos orçamentistas se eu falar alguma besteira. Mas de uma forma resumida, o modelo BIM federado, integrado, eles possuem um cronograma físico-financeiro, eles possuem a capacidade de construtibilidade, então, das suas formas específicas, tá? Então, por exemplo, no modelo BIM federado é muito comum utilizar os programas que são usados para fazer a interligação dos modelos, como também sendo uma ferramenta, né? Ele acaba sendo uma ferramenta de planejamento e análise, certo? Então, durante a federação, muitas vezes, né, ocorre essa fase de planejamento, ok? Então, essas ferramentas de ligação entre os modelos também ocorrem, né? Elas também possuem essa capacidade de planejamento, ok? E o modelo BIM integrado, por ser produzido muitas vezes em apenas um programa de modelagem, ele necessita de um software posterior de planejamento. Ou seja, então essa parte de planejamento de BIM integrado para o federado tem essa divergência. Muitas vezes o federado já tem, dentro da ferramenta de integração de modelos, a capacidade de planejar, capacidade de gerar cronogramas simples, né, a priori, né? Já o modelo BIM integrado não, ele precisa de uma ferramenta, certo, de ligação, para fazer esse planejamento, certo? Muitas vezes os programas que são utilizados para fazer a modelagem das disciplinas de forma integrada, ele não possui essa capacidade de planejamento, cronograma físico-financeiro, certo? Então isso é uma divergência gritante nessa parte de planejamento entre eles, certo? Adentrando também em outras divergências que são claras nesses dois modelos, tipos de modelo, é que a modelo BIM integrado, a coordenação é feita em ambiente compartilhado com
todos os participantes trabalhando ao mesmo tempo. Então, a coordenação ela é feita dentro do mesmo modelo, onde todas as disciplinas estão sendo modeladas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes ocorre uma comunicação formal realmente para que a análise do gerente BIM seja eficiente. Então, há uma comunicação formal que diz: estou ainda no processo de modelagem de, não sei, de um dispositivo de segurança. O que está no modelo é uma versão preliminar, né? É um dimensionamento / modelagem de um dispositivo preliminar, mas ainda não foi batido o martelo com relação a ele. Ou seja, ocorre essa comunicação, porque ainda está em processo de modelagem, né? Muitas vezes ocorrem essas atualizações, né? E há um único repositório de informação. Então, como eu falei anteriormente, é importante ter essa comunicação para o gerente BIM, para o coordenador BIM, a respeito do andamento da modelagem das disciplinas dentro desse modelo BIM integrado. Agora, no modelo BIM federado, não. Os modelos são produzidos de forma separada, ou seja, a visão de coordenação se faz após a federação, certo? Então, para eu conseguir, é muito interessante esse processo, porque, diferentemente do modelo BIM integrado, que as pessoas estão trabalhando no arquivo enquanto o coordenador BIM, o gerente BIM, está fazendo as verificações. O modelo BIM federado não. É necessário fazer a entrega formal, de fato, do modelo último produzido pela aquele, no caso, né, aquele setor ou grupo de modeladores daquela disciplina. Então, o setor de sinalização terminou o modelo de sinalização, não sei, de uma rodovia XX e disponibiliza via Drive e, no caso, faz a federação no Navisworks ou faz direto dentro do CDE, certo? Então, há essa comunicação formal de entrega do último modelo produzido, da última versão desse modelo produzido de sinalização. Então, a visão de coordenação se faz após a coordenação, né? A visão de federação, a visão de coordenação se faz após a federação. Então, não tem como eu fazer a parte de coordenação sem federar. Não tem como. É necessário fazer isso. E continuando a apresentação. Vamos adentrar agora na parte de modelagem e fluxos de informação, certo? Então, anteriormente, apenas para recapitular, definimos as disciplinas de projeto, entendemos que há fase preliminar, definimos modelos integrados, modelos federados, entendemos as semelhanças e divergências deles, ok? E adentrando agora na parte de modelagem, fluxo da informação, é importante a gente ter bem conceituado essas definições básicas elencadas anteriormente, ok? Qualquer dúvida nesse sentido, vocês podem me procurar via LinkedIn. Mas vamos lá, né? É uma parte que eu gosto muito de falar sobre modelagem, né? Eu sou suspeito, porque eu trabalho com geometria e sinalização durante muito tempo, então acabo que eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu gosto também de explicar nesse sentido. Mas vamos lá que o tempo está correndo, né? A modelagem BIM, como eu falei anteriormente, né? Modelagem integrada, né? Ela é um modelo único. Ou seja, as disciplinas de projeto estão inseridas no modelo único. Então, tendo essa definição, a gente entra em alguns programas. De uma forma específica, eu vou abordar o Civil 3D, tá bom? O Civil 3D da Autodesk, ele é capaz de fazer essa integração. Ah, Vitor, eu achava que ele só podia fazer geometria e terraplanagem. Não. A gente diz que o modelo geométrico é a base de todas as disciplinas. Por que a gente fala isso? Dentro do fluxo de modelagem de geometria, a gente precisa ter as disciplinas de pavimentação e terraplanagem já bem dimensionadas. Não tem como a gente fazer um dimensionamento geométrico sem pavimentação e terraplanagem, certo? Então, o que eu apresento para vocês é uma seção de construção. O que é uma seção de construção, Vitor? Eu estou falando de uma forma traduzida literal, mas outros conhecem como assembly, né?
O assembly, ou seção de construção, basicamente é uma lei de materialização do corredor. Vitor, o que é um corredor? O corredor é a repetição dessa mesma seção, ou seja, uma repetição de camadas estruturantes, assim como taludes. Então, há uma lei de formação de corte e aterro, então essa seção ela vai percorrer a cada 100 metros, cada 10 metros, 20 metros, dessa forma, e vai gerar cortes ou aterros, de uma forma muito clara, certo? Assim como a representação das camadas estruturantes do pavimento. Aqui no slide vocês podem ver alguns property sets da lei de formação dessa seção de construção, né? De uma forma específica, o subassembly. O subassembly é um subelemento da seção de construção. Então aqui eu selecionei em azul apenas um trecho dele, que é a faixa de rolamento. A faixa de rolamento, como vocês podem ver, a definição de declividade, a definição das camadas estruturantes, então base, subbase. Há também a definição da superelevação, no caso ela está indo right lanes outside, então está saindo à direita. Também a definição da largura 3.6, certo? Então, aqui nessa seção de construção eu consigo definir o pavimento já. Pera aí, Vitor, então quer dizer que eu consigo definir o pavimento dentro da geometria? Sim, isso é importantíssimo a gente definir isso. A geometria, ela define as notas de serviço de terrapleno. Ou seja, sem a definição correta, tanto do pavimento como da terraplanagem, né, os dimensionamentos mínimos, não é possível fazer uma geometria correta. Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu expliquei apenas sobre pavimentação, certo? A terraplanagem seria esse elemento que eu selecionei em azul, que está bem aqui. Basicamente, esse elemento inteligente é capaz de gerar os cortes e aterros segundo as leis de formação que eu colocar dentro dos property sets dele. Ou seja, a inclinação, então a declividade de 1,5 para 1, no caso x 1,5 e y 1, ou seja, se tiver aterro ele vai gerar dessa forma. A largura das banquetas de 4 metros, a saída máxima do aterro, que seria 12, declividade de banqueta, declividade de corte, então, ou seja, 1 para 1, prolongamento de talude de corte, 2 metros, dentre outras coisas que eu consigo colocar. O tamanho da drenagem que eu preciso ter no corte. Então, como vocês podem ver aqui na lei de formação, ele vai fazer essa declividade e um dispositivo de drenagem bem no pé do segundo aterro do escalonamento. Então, está gerando um corte. Então, nesse ponto aqui vai ter uma drenagem. Então, aqui também eu coloco isso, vai ter um espaço de drenagem, certo? Muito importante porque sem a definição correta da terraplanagem, o dimensionamento certo da terraplanagem, que vem do estudo geotécnico, que é da fase preliminar, não tem como eu fazer uma geometria correta. Então, o modelo BIM integrado de geometria, ele necessita de pavimentação, necessita da terraplanagem, certo? E aqui é o resultado dessa materialização. Aqui é um exemplo de um corredor, no caso, como vocês podem ver em vermelho, seria corte. Aqui em cinza é onde está o pavimento, então as camadas estruturantes do pavimento. E à direita seria a extração desses sólidos de um outro projeto, mas que funciona da mesma forma. Então, em vermelho seria onde está tendo o corte e em verde onde está tendo aterro, certo? Então, dentro dessa materialização desse corredor, eu consigo extrair os sólidos desses corredores. Então, dentro desse modelo de geometria integrado, que tem geometria, né, acaba sendo, né, é um modelo integrado que tem a geometria, a pavimentação e terraplanagem, né, de uma forma mais específica. Eu tenho todos esses dimensionamentos próprios que materializam a rodovia, ok? Acho que ficou muito claro, assim, o modelo geométrico, ele é um modelo integrado, que possui a geometria, pavimentação e terraplanagem.
E de uma forma mais também acessória, né, tem a sinalização. Então a sinalização ela acaba sendo uma disciplina que necessita ser compatibilizada com a geometria. Então, a geometria ela já deixa específico dentro da seção de construção um espaço em que a sinalização vertical vai ser inserida. Aqui vocês estão vendo a apresentação do Henrique, né, da Seabra Soluções. Basicamente ele está fazendo a demonstração que seria 30 minutos para fazer a modelagem da sinalização horizontal e vertical em BIM. Basicamente a transformação dos elementos de sinalização em BIM. Então a tridimensionalidade, certo? Como ele está demonstrando ali, com os seus property sets, ok? Ele está demonstrando a dificuldade que é fazer isso de uma forma separada. Ou seja, mais posteriormente no vídeo, ele vai demonstrar que na ferramenta que ele já está utilizando, né, ele fez essa automação, ou seja, conseguiu fazer, dentro de uma linguagem de programação, a automação do lançamento da sinalização vertical, horizontal, dentro da superfície geométrica com seus property sets, ou seja, a sinalização tem property sets e ela está lançada em cima da geometria. Ele vai demonstrar o lançamento, né, com a automação do processo que ele fez, no caso, acho que vai demorar 30 e poucos segundos. Fazendo essa demonstração, ele vai fazer a representação tridimensional e como vocês podem ver, ele seleciona o objeto e há os property sets dentro dele. Então, além de ser tridimensional, também há informações. Então, ele vai exemplificar, né? E de uma forma específica, esse modelo de informação, né, o modelo de sinalização, ele é lançado na geometria. Então, a sinalização e segurança viária, ele pode ser feito em cima da geometria, sendo um modelo BIM integrado também, ok? Então eu consigo fazer dessa forma. Então vamos dando continuidade. Aqui é um exemplo dessa integração. Então isso é um modelo integrado, ok? Ele foi produzido pelo Eduardo Soet, então vocês podem ver depois no canal do YouTube dele. Ele fez um trevo rodoviário envolvendo todas as disciplinas, o InfraWorks Civil 3D e o 3ds Max, tá bom? Nesse sentido, é muito claro a federação, mas no caso, a integração dessas disciplinas. Vou voltar novamente o vídeo para vocês verem melhor. É muito claro a integração das disciplinas de sinalização horizontal, no caso, pavimento, terraplanagem e geometria. No caso, ele colocou até a OAE, né? Então, acaba que isso aqui é a representação gráfica de um modelo BIM integrado. Eu falei sobre o que é o modelo BIM integrado, no caso específico do Civil 3D, como ele é feito, realizado, né, de uma forma bem resumida, mas eu não posso deixar de falar dos data shortcuts. Os data shortcuts, basicamente, são fluxos de informações, atalhos de informações propriamente ditos, como o nome diz, que é capaz de transmitir informações entre modelos. É muito comum a gente fazer a separação de uma disciplina de projeto em vários submodelos, por meio desses atalhos de informações. Não tem como a gente fazer o modelo de 100 km de rodovia, certo? Com todas as disciplinas, com tudo que a gente quer colocar dentro de um mesmo modelo, sem sobrecarregar a máquina e sem sobrecarregar o programa. Ou seja, é necessário fazer repartições desse modelo. Essas repartições, muitas vezes, não são apenas o recorte mesmo de modelos. Então, não sei, vou fazer o modelo até 50 km, depois vou fazer mais 50. Não apenas isso, mas um recorte de informações. Ou seja, eu vou fazer um submodelo na qual exista e contenha apenas o traçado da rodovia.
contém apenas o traçado ferroviário. Agora eu vou fazer um submodelo em que contém os corredores, e outro que eu vou fazer a inserção das superfícies, e outro que eu vou fazer a inserção apenas e a modelagem de documentação gráfica. O conjunto desses submodelos é um modelo só. Então, ocorre uma comunicação de informações por meio de XML, certo? Deixar isso muito claro. Uma comunicação de informações via XML, que os elementos eles conseguem transitar entre os submodelos de uma forma dinâmica, certo? E não pesada. Eles não são pesados, ok? Então, é uma forma rápida, eficiente e leve de se trabalhar os modelos, ok? Então, é essencial saber mexer com Data Shortcut para modelos de infralinear com grandes extensões. Não tem como a gente fazer modelos de rodovia e ferrovia ou hidrovia de grandes extensões sem saber mexer com Data Shortcuts, sem saber com fluxos de informações. Se torna inviável fazer a modelagem, se torna inviável fazer o processo de dimensionamento do empreendimento. Tá bom? Então, de uma forma concreta, além disso, né, eu quero deixar muito claro que os Data Shortcuts não são XREF, tá? Os XREF pesam muito no arquivo. O Data Shortcut não. São informações XML, ok? Então, eu consigo alterar de uma forma dinâmica, por exemplo, o alinhamento em planta, e ele vai pedir com que eu atualize o submodelo de corredores. Então, tem essa ligação direta. E o elemento dos corredores, ele vai atualizar porque ele está vinculado a esse submodelo de traçado. Então, fica nesse sentido, tá bom? Eu acho que eu me deixei claro sobre isso. Novamente, eu queria agradecer o convite da parte da STS-MEMP para apresentar um pouco sobre BIM. Queria agradecer também ao DENIT por essa oportunidade de transmitir conhecimento BIM nessa fase de implementação e implantação BIM. Queria agradecer a todos pela presença, obrigado por estarem prestigiando, e eu conto com vocês nesse andar do BIM. Forte abraço, muito obrigado, e eu estarei disponível para qualquer tipo de contato via LinkedIn. Até a próxima! Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.